há de vir, raiz de Davi, poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso na batalha, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último, fiel e verdadeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. O ouvinte em primeiro lugar. A minha rádio preferida. Rádio A Menorá. rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. É número 1 na internet e no seu rádio. Oito horas e 50 minutos e o programa Ventu com mais uma edição especial nesta manhã aí de segunda-feira. E segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. E você que já está acompanhando a gente pelo Facebook, você já pode pegar esse link e enviar para todos os teus contatos. Muitas pessoas estão aguardando esse link. Bom dia para você, 8 horas e 51 minutos. Amado Pai Celestial, pela fé em Cristo Jesus, coloco o calçado da paz. Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhuma ansiedade ou sofrer perturbações. Obrigado por me teres convidado e também me revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Ensina-me a esperar
estado da paz. É tão bom a paz que me traz, Senhor. Senhor, Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. Pois o Senhor Jesus falou, tomou o pão e o cálice. Na noite em que foi traído e tendo dado graças ao Deus Pai, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Examine-se, pois cada a si mesmo o pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter comunhão com Cristo, come e bebe condenação. Examine-se, pois cada a si mesmo e coma do come e bebe condenação. Ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Começa agora o programa Vento Sul.
bom dia para você. São 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta manhã de segunda-feira. Gente, segunda-feira é dia de tema central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que estará aí juntamente comigo, com a Júlia, com a Neuza e toda essa audiência aí do aplicativo Pão de Judá. Já quero desejar um bom dia para o pessoal dessa audiência doméstica que acompanha o programa de segunda a sexta-feira aí por esse aplicativo fantástico, né? Até vou pedir para o cameraman colocar aqui no painel do aplicativo Pão de Judá e falar um pouquinho sobre esse aplicativo, melhor aplicativo aí de autoajuda, né? Que a ajuda vem lá do alto para você aí estar desfrutando. É muito importante, se você não tem esse aplicativo ainda, você fazer seu download aí, tanto no App Store como no Google Play. Você pode fazer seu download, um aplicativo que traz aí links fantásticos, né, gente? Aí nós temos aí alguns links, né? O cameraman vai colocando ali bem no aplicativo mesmo, né? Você vai ver ali já os primeiros links ali, a TV aberta, né? A TV aberta, a TV ao vivo, também YouTube, Rádio TV Menorá, Rádio Menorá também, igrejas ao vivo, visão da igreja, aí opções ali de estar configurando, né? O momento da oração, entre outros ainda também. Realmente esse aplicativo é o melhor aplicativo que nós temos aí, né? E também fazendo aqui o marketing aqui da nossa TV Menorá aqui, né? Nossa cameraman vai colocando também o zoom aí na Rádio e TV Menorá, onde é um site de educação espiritual que fica ali armazenado todo esse material bélico, né, que nos é trazido aí pelo Ministério da Palavra e que você pode gratuitamente acessar essa Rádio e TV Menorá, né? www.tvmenorá.com.br, você vai acompanhando. E aqui atrás de mim, né, nós temos aqui o nosso site, nossa livraria virtual, editoraventosul.com.br. Você vai aí acessando e vai conhecendo também. Nós temos muitos materiais aí, tanto de áudio, de vídeo, material digital, produto físico. Você pode fazer seu download e com certeza você vai ser ricamente edificado. Aqui a Júlia com a gente também. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos, né, nessa manhã novamente de segunda-feira. A Neuza também, né, com a gente acompanhando o programa. Bom dia, Neuza. Bom dia a todos vocês que já estão aí na escuta desse programa maravilhoso, né, que Deus venha estar com a gente nessa programação, edificando as nossas almas. Legal, e muitas pessoas aí já acompanhando, né, vou pedir aqui para a Júlia dar uma olhadinha para ver como é que tá o áudio, se tá bom o áudio. Muitas pessoas aqui acompanham aqui com a gente pelo nosso Facebook, né? João Rocha Azevedo, Érica Araújo, Clarice Maroski, Marta Nunes aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, Dumar aqui de Minas Gerais, também Ouro Fino, né? Também acompanhando, Luiz Cigales, Bruna Martins de São Cepé, Carla Fontoura. Olha só, muitas pessoas. Maria Elisa, lá de Cachoeira do Sul, Ana Paula Silveira, Márcia Santos, Thelma Gômea, Santo Antônio de Jesus, ó, ligadinha, Bahia, ligadinha na mesa do Senhor, né? Ivair Tangerino, nosso gerente, né? Aqui da rádio Espírito Santo de Pinhal, ali a antena, né? A 102,7, Rádio Interativa Pinhal. Grande abraço aí pro Ivair e sua equipe, né? Que nos ajudam muito, nós temos um carinho muito especial aí por Espírito Santo Pinhal. Márcia Santos também, Marisa Santos, Marlon da Cruz Volts, lá da região de Paraná, né? Curitiba ali. Paulo Silva também, Rose Fontoura, Elisângela Fortes, Farroupilha. Isso aí, abraço pessoal de Farroupilha, a nossa parte da Serra lá de Rio Grande do Sul, né? Eliane Machado também, Marici Silva. E muitas pessoas aí vão acompanhando o programa. Olha, a Carla Fontoura Rodrigues mandando convites aí para Luciara Lopes Gonçalves, Luciane Lobato Pereira, Ana Cláudia Lopes, Marcelo Almeida aqui de Venâncio Aires, nosso presbítero pastor ali da região ali, está desenvolvendo um trabalho. Silvana Ferreira aqui de Ouro Fino, Nice Hack, lá de Cachoeira do Sul também, Célia Mendes também acompanhando. E muitas pessoas aí vão deixando seu like, vão deixando seu comentário, né? Tivemos esse micro regional lá na região de Pelotas, fantástico, né? Uma unção realmente, Deus falando forte ao nosso coração. E hoje
segunda-feira no programa Vento Sul tem essa proposta aí no quadro Tema Central, trazer aí um reforço, né, com a participação do ministro da Palavra, falando mais sobre o assunto proposto pelo Espírito aí nesse micro-regional, na cidade de Pelotas e região, aí pega Rio Grande, Cassino ali, pega pessoas ali, Camaquã, uma região bastante extensa ali, bastante pessoas aí acompanhando, né, Neuza? E o assunto muito legal, né, que foi trazido aí nesse micro-regional, né, Neuza? É verdade, viu, Marcos? Foi trazido assim naquele micro sobre o amor próprio, né? Quem é que pode apontar, né, o dedo? A gente pode até se colocar naquela cena de João 8 ali, com Jesus, né? Quem é que pode apontar o dedo e dizer assim, mas eu não tenho? Até aqueles que têm um valor pessoal baixo estão a -1. Então, existe sim um amor próprio, mesmo que negativo, né? Mas existe uma autodefesa, existem ali os mecanismos da nossa alma, tudo para que não venhamos a nos colocar na vontade do Senhor, né? Então, foi esse aí o tema. E é isso que o programa Vento Sul traz toda segunda-feira aí, com a presença do ministro. Esse tema aí, né? Verdade. A Júlia também pode dar uma palhinha aí, Júlia. É verdade, o micro falou sobre coisas bem importantes, né? Eu vi assim, aquela hora que falou sobre a comparação, né? Algo assim que muitos se enquadram, porque muitas vezes a gente, quando está fazendo algo para o Senhor, e são mais de uma pessoa, né, fazendo aquele trabalho, a gente tende a comparar como que tá indo o trabalho contigo. E aí, quando muitas vezes não tá como o nosso esperado, a gente já se apavora, né? Então, vai muito com o temperamento, porque se Jesus fosse se comparar com os outros, né, ele veria o quão diferente ele era, mas ele estava expressando Cristo. Então, eu vejo assim que a comparação não pode existir no nosso coração, e a comparação nada mais é do que a rejeição. Ou também a rebelião, né? Consegue aí se manifestar nessas duas formas, mas a única pessoa, eu creio, que a gente pode se comparar é com Jesus, né? E quanto mais a gente se comparar com ele, eu creio que mais a gente vai se ver fora da linha, né? Fora daquilo que ele realmente foi e é ainda hoje. Graças a Deus. Verdade, sim, eu achei muito interessante, né? A questão que o ministro comentou sobre a preparação de Davi, né? Que Davi, ele foi escolhido, né, antes da fundação do mundo, como todos nós temos, cada um tem a sua eleição, né, mas Deus separou Davi, né, daquele momento do sistema do mundo e até da família mesmo. Deus separou Davi, e nessa separação Deus se preocupou muito com um item que hoje muitas vezes a gente despreza, que é a mesa do Senhor, é o alimento, né. Ali o ministro até comentou em Salmo 119 ali, a respeito do amor e do valor que Davi dava para a palavra de Deus, né? Porque ele via a palavra de Deus como o próprio Deus, né? E algo que me chamou muita atenção, que hoje muitas vezes a gente não enxerga a palavra de Deus como Deus, né, Neuza? A gente verdade. Não correlaciona assim, por exemplo, assim, hoje tudo bem, tem o WhatsApp, tem essas chamadas de vídeo, mas eu ainda sou do tempo, gente, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui também são do mesmo tempo, e não somos tão velhos ainda, né? Que o único meio de comunicação geograficamente de uma pessoa a outra era escrita à mão, né? Era carta. Era isso, carta, né? 2 décadas atrás, talvez 3 décadas atrás, isso era bem comum. Eu lembro, assim, eu tinha um irmão que ele viajava muito aí para outros estados, então onde ele se hospedava ali nos municípios... Os cartões postais, né? Mandava os cartões postais, né, Neuza? O pai da Neuza mesmo era bancário e viajava com certeza para muitos lugares, sempre mandava aquela recordação, né? É verdade. E veja só, a gente quando recebia aquela carta, gente, a gente no envelope já olhava assim o remetente, né? Essa carta é do pai, essa carta é do irmão, essa carta é da pessoa. Sim. E a gente relacionava, né, o conteúdo com a pessoa. Exatamente. E por que a gente não consegue relacionar hoje, né, o conteúdo da Bíblia com o dono dela, né, que é Deus, né? Coisa forte isso aí, né, Neuza? É verdade, mas entra aquela velha discussão, né, Marcos? Tem pessoas que dizem assim, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Aí está, assim, um grande tema aí para a gente levantar isso hoje, né, nesse dia de hoje, aqui no programa, para a gente desmistificar isso, né? Porque a palavra é um indivíduo, é um espírito, né? Ela é espírito e ela é vida.
A palavra é uma pessoa, é a pessoa do Cristo, né? O Cristo ressurreto, ascendido e glorificado. Então a gente precisa realmente enxergar a palavra como Davi. Por isso que Davi, ele teve derrotas? Teve, com certeza, né? Inclusive, uma das perguntas que a gente recebeu aqui para o programa foi justamente naquele episódio de Davi lá com os filisteus, né? Querendo passar para o exército inimigo, né? Sendo o rei ungido de Israel. Mas a gente percebe assim que ele teve muitas vitórias, porque era uma pessoa assim que tinha uma experiência íntima com o Senhor. Ele tinha intimidade com o marido dele, né? Que era Cristo, que era Deus, né? O Deus vivo da palavra. A palavra é viva. Verdade, gente. Então isso aí, durante o programa aí você pode estar colocando a sua postagem aqui no Facebook, né? E com certeza muitas pessoas vão agradecer aí seu comentário, porque esses comentários iniciais que a gente está fazendo aqui é para estar preparando o nosso coração, porque já o ministro da palavra vai entrar ao vivo com a gente aqui no formato virtual, trazendo aí um aprofundamento, né, a respeito aí desse assunto proposto no micro regional e também aí no culto mundial, né, Júlia? É verdade. Inclusive eu queria mandar aqui um abraço e um beijo para Tainara Deloski, né? Que é minha amiga aí que está assistindo conosco. Olha que legal. E comentando um pouquinho sobre a Bíblia rapidinho, é super verdade, porque até ela tem testemunho de que a palavra é tão atual que quando a gente se sente angustiado, ela está bem presente ali quando a gente precisa. Né? E quando a gente tem experiências assim, muitas pessoas talvez podem dizer assim para nós, mas não existe, não é atual. Mas quando a gente tem testemunho, nada pode tirar nossa convicção. Com certeza. Experiência pura, né? Verdade. E não só um abraço para a Tainara, mas também para toda a família, né? É verdade, ela tem uma neném, né? A Lavínia, né? Que com certeza deve estar aí ouvindo também a programação. Que Deus abençoe o teu dia aí, Tainara, né? E a sua família. Com certeza Deus vai trazer acréscimos aí de fé ao nosso coração, né, gente? Em nome de Jesus. Mas, gente, vamos aqui ouvir uma resposta aqui. Te recebi uma pergunta aqui hoje, né? E esse é um quadro de perguntas e respostas que foi me trazida a questão da oração, né? E o programa Vento Sul tem um quadro, né, que fala sobre isso aí. Você pergunta e o programa Vento Sul traz a resposta para você, viu? Então, qualquer dúvida que você tem, você que é da audiência nova, da FM 102,7 Rádio Interativa, que pega aí 38 municípios, né? É muito povo que de segunda a sexta-feira, das 9 até as 10 horas da manhã, acompanha o programa Vento Sul. E o programa Vento Sul só para vida para você. É um vento que vem lá do sul, viu? Na Bíblia, o vento sul é o vento da bênção. Você vai ver algumas postagens ali escritas na palavra de Deus, né? Falando sobre o vento norte e o vento sul. E o vento sul é a bênção, o vento norte é a disciplina e o tratamento. Mas o programa traz para você esperança. E a pergunta de hoje fala sobre oração, né? Então vamos ver qual é a pergunta e o programa Vento Sul vai responder para você. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Bom dia a todos do programa, bom dia ministro, meu nome é Fernanda Lima, sou daqui de Arufino, Minas Gerais, e nós estamos passando assim por momentos nunca antes vividos, né, nesta geração, em que muitas pessoas estão se unindo em oração e falando em oração. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, nessa passagem Jesus Cristo fala sobre a oração do Pai Nosso. A minha pergunta é: como entender esta oração do Pai Nosso? Um abraço, tchau, tchau. Nós precisamos entender que Jesus não colocou esta palavra apenas para ser recitada, mas isto aqui é um esquema que nos ensina e nos conduz de como desenvolver a prática da oração para com Deus. Porque ela que tem aqui, esses versículos são instrutivos para nos levar a fazer uma conversa com Deus e agir segundo Deus para estabelecer aquilo que Ele deseja. Porque a oração, esta palavra é uma junção de dois vocábulos. Orar
quer dizer falar. Então, orar é falar com Deus. Então você deve abrir o teu coração e não deve apenas recitar, repetir, rezar, como muitos usam essa prática. Nós precisamos, quando orar, nós precisamos falar aquilo que o nosso coração está sentindo, aquilo que nós estamos percebendo que está nos faltando, aquilo que está nos incomodando. Nós temos que fazer exatamente isso quando orarmos. Nós temos que levar as nossas petições, as nossas dificuldades e falar para Deus, porque Deus é Espírito e o Espírito está onipresente. Deus é onipresente, Ele sempre está ouvindo a tua oração. Não há possibilidades de você orar sem que Deus esteja ouvindo a tua oração. Sempre Ele vai ouvir a tua oração. Agora, se Ele vai atender, isso é outro assunto. Mas ouvir, Ele sempre vai ouvir. Então repare que Jesus disse: vós orareis assim. E aqui Ele coloca: Pai nosso que estás nos céus. Então o Pai está falando de Deus Pai. E Ele diz que esse Deus Pai está no céu, porque Ele reina na esfera espiritual. Santificado seja o teu nome. Então, nós temos que santificar o nome de Deus. Tanto no céu, Ele já está santificado, o nome de Deus. Nós precisamos agora santificar o nome de Deus na terra. Nós precisamos testemunhar de que conhecemos a palavra, os princípios de Deus e vivemos essa palavra. Esta é uma maneira de santificar o nome de Deus na terra. Mostrar que o nosso Deus não está só nos céus. E que Jesus não foi morto, mas que Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou para entrar no nosso coração e fazer com que nós venhamos a seguir as suas instruções, a sua maneira de viver, para mostrar para as pessoas que Deus, Ele está vivo. E Deus mora dentro do homem e quer ser a vida do homem. E também quer ser a expressão do homem. Então a maneira de santificar o nome de Deus é nós conhecermos a palavra e aplicarmos no nosso dia a dia, mostrando não só no falar, mas em nosso comportamento e nossa conduta, de que estamos seguindo um padrão não natural e humano, mas seguindo o padrão divino para viver a vida na terra. Então Deus também será santificado na terra e terá um reino na terra quando tiver um povo que esteja disposto a obedecê-lo e segui-lo. E aqui no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso aqui diz que Deus já tem um reino na esfera espiritual e também quer ter um reino na terra. E para Ele ter um reino na terra, Ele escolheu o homem para reinar junto com Ele na terra e para expressá-lo aqui na terra. Então o homem, ele precisa cooperar com o Espírito Santo, obedecendo a palavra, para expressar Deus na terra e fazer com que Deus reine na esfera natural através de um povo que só faz a sua vontade acontecer. Nós podemos dar alguns exemplos. A vontade de Deus é que nós devemos amar o próximo. A vontade de Deus é que nós aceitemos as pessoas como elas são. A vontade de Deus é que eu tenha paciência com todos. A vontade de Deus é que eu ajude a todos e não domine pessoas. A vontade de Deus é que eu sempre perdoe as ofensas das pessoas. A vontade de Deus é que eu sempre ajude as pessoas sem nada a esperar em troca.
A vontade de Deus é que eu nunca julgue as pessoas que são fracas e pecaminosas, mas ajude elas a sair do pecado e da fraqueza. Então, se você observar todas essas coisas que são princípios de Deus, nós podemos ver que toda pessoa que está imbuída de conhecer a palavra e viver a palavra, ela está cooperando com o Espírito Santo para estabelecer o reino de Deus na terra. Então não adianta apenas recitar essa palavra numa oração, o qual podemos rezá-la todos os dias. Esse não é o objetivo do Senhor e não foi essa a intenção de Cristo nos ensinar essa oração. Mas quando nós oramos essa palavra, nós temos que pedir que tudo que está escrito aqui venha acontecer no aspecto prático e natural, tanto no meu coração quanto nas pessoas que eu vou levar esse entendimento e este conhecimento a outros corações e pessoas. Então há uma confusão muitas vezes da pessoa não compreender o plano que Deus tem com a revelação da sua palavra. Nós achamos, por exemplo, que a revelação divina pela pessoa de Jesus é só para salvar o homem e dar bênção para o homem. Geralmente os cristãos têm essa ideia parcial da verdade de Deus. Nós precisamos entender que nós temos responsabilidades, temos compromissos para com Deus também. Não é só receber a salvação e só a bênção. Nós temos que também cumprir a nossa parte de buscar este conhecimento e viver para mostrar Cristo no nosso viver e assim ser uma testemunha não só da morte, também como da ressurreição de Jesus. As pessoas só vão saber que Deus está na terra quando eu e você estivermos vivendo o padrão da sua vontade, porque aqui diz, faça-se a tua vontade, assim na terra é onde nós estamos, na terra. Deus tem que fazer a vontade dele acontecer na terra, e a vontade dele é me tornar uma pessoa espiritual, um filho de Deus, uma pessoa que seja comandado por Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, porque assim o reino dele vai começar a tomar forma física e espiritual aqui na terra. Aqui diz também o versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui mostra que nós devemos sempre orar para Deus trazer a provisão, o sustento, aquilo que nós precisamos no aspecto material e espiritual para saciar as necessidades que todo o nosso ser tem. Ele diz que nós temos que pedir a Deus aqui, em oração. Então, todos os dias, a gente tem que lembrar de que tudo que eu ganhei ontem foi Deus que me deu. E se eu lembrar que tudo que eu ganhei ontem foi Deus que me deu, e Ele foi o responsável por eu ter aquelas coisas e ganhar aquelas coisas, o mínimo que eu posso fazer é começar a agradecer o que eu ganhei ontem e pedir o que eu preciso hoje. Essa é a nossa realidade, porque aqui ele disse que nós precisamos pedir e não só desfrutar sem agradecer e sem pedir, porque a misericórdia de Deus nos supre todos os dias. Todos nós temos moradia, nós temos trabalho, nós temos salários, nós temos ganhos, nós temos alimentação, nós temos vestes, nada nos falta. Agora, quantas pessoas tem nessa terra que não tem nada disso? E a gente não para refletir um pouco e para começar a agradecer, porque Deus está nos proporcionando um bom padrão de vida. Muitos não têm essas condições. Aí muitos poderão me dizer,
Mas essas pessoas não lutaram, essas pessoas não trabalharam. Não, eu sempre vejo diferente. Eu vejo que Deus deu oportunidade às pessoas e eles pegaram. E por isso estão sendo abençoados. Como Deus também oportunizou aqueles e eles não pegaram. Porque Deus nunca faz acepção de pessoas. Ele oportuniza a todos a ter um padrão, a ter o sustento, a ter as suas necessidades preenchidas. E todos que querem, eles vão receber. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Lembrando, além do sistema self-service por quilo e do à la carte, agora você também poderá optar de segunda a sexta em almoçar no sistema Come Bem. Ligue 3651-3661. Delivery e drive-thru Antonieta. Estação Antonieta, Rua Barão de Mota Paz, número 82, bem no centro de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035-99944-8128. 035-99944-8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-99956-5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9h30 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, na nossa tela principal. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí da equipe, né? A Rafaela na câmera, né? A Neuza. Amém. Júlia, bom dia, ministro. Bom os dia. Nossos parceiros de programa, que são os ouvintes. Deus abençoe a todos eles, né? Que legal, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? Toda segunda nós temos esse encontro marcado aí, juntamente com essa audiência enorme aí, que é das FM, né? Mais de 38 municípios aí acompanhando essa programação. Uma boa audiência também aqui no Facebook e um recorde sempre de audiência doméstica, né? Que é através do nosso aplicativo Pão Judá. Mas, ministro, eu queria aqui iniciar o programa trazendo em evidência aqui o nosso culto mundial, né? Ontem tivemos às 23 horas pelo canal ao vivo da Rádio TV Menorá, o culto mundial, que trouxe um assunto assim muito interessante, que traz assim como apoio para todos aqueles que estão se achegando agora na vida da igreja e que estão começando a ler a Bíblia. Até me lembrei de Hebreus capítulo 10, no versículo 1, que fala que a antiga aliança, a lei, né, o Velho Testamento, ele serve como sombra, né, para a realidade que hoje nós vivemos. E o ministro falou sobre a questão da cegueira, né? E fez aquela correlação entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão, que os dois são o mesmo tipo de Cristo, mas em estágios diferentes. E que hoje nós estamos sendo preparados para nos livrar da cegueira espiritual e entrar assim, essa entrada franca aí, como prêmio dado por Cristo no Milênio da Paz. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho o que é esta cegueira espiritual que tanto atrapalha esse estágio que nós nos encontramos, que é a restauração da nossa alma, ministro. Bem, para entender isso, nós temos que nos reportar um versículo que está em João 15,16, que Jesus que nos escolheu. Então, se Jesus nos escolheu, há um poder de atração nele. Porque uma pessoa pode me escolher para ela, mas eu não quero, eu não vou, entende? Jesus também é assim. Mas geralmente, quando Jesus atrai uma pessoa, ela vem. Geralmente. Acho que 98%, quando Jesus toca e chama, escolhe, ela vem. E a prova é que nós todos estamos aqui. Amém. Verdade. Então, talvez nunca uma pessoa percebeu o porquê que a gente vem para Jesus quando ele nos escolhe. Porque ele tem um poder de atração. Ele desperta vontade, ele desperta interesse em mim de buscá-lo, de se aproximar dele. Ele tem uma unção, ele tem um magnetismo, que a gente chama de poder de atração, que é uma energia santa e pura, celestial, que nos atrai. Qual é o objetivo dele? Nos levar para os aposentos deles, para desenvolver um relacionamento de intimidade muito elevado, sim, a ponto de eu perder completamente a identidade natural e a adquirir a identidade eterna espiritual. É nesses aposentos que o Senhor me atraiu para me conduzir para lá, né? E a cada dia
eu tenho força de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, de orar, porque Ele me atrai. Senão eu não conseguiria. Sim. Eu não tenho uma capacidade inata em mim para buscar o Senhor e desejar o Senhor. É Ele que coloca essas coisas no meu coração. Né? E aí, em contrapartida, quando você coloca os teus olhos sobre o Senhor, você começa também a sentir algo que te leva até Ele. Um pouco Ele te atrai, outro pouco tu deseja Ele. Né? É uma coisa muito conjugal mesmo. É uma coisa muito conjugal. E eu acho que aí por aí dá para entender o porquê disso aí que você colocou, né? Verdade. Está em Cantares, do capítulo 1, versículo 4, essa dica aí. Olha só. E para complementar, ministro, podemos comprar aquele louvor e intimidade nas recâmaras, né? Que nos traz, assim, bastante vida nesse assunto aí. Muito interessante. Graças a Deus. Muito interessante. Verdade, então tá aí a dica aí, né? Mas na mesma linha aí do... Pode falar, ministro. Veja bem, quando você vai meditar na palavra, faça uma experiência. Você vai meditar na palavra e não ora. Chega e... É que nem o cara que chega na mesa, não agradece a refeição, engole a refeição e não come. Né? Tudo rápido assim, né? Não vai fluir aquilo porque ele não vai fazer uma digestão boa, porque ele não mastigou o suficiente, né? Também. Agora, se você chega no alimento em Cristo e ora, pede uma capacidade que o Espírito Santo te libere, uma capacidade de compreensão, de assimilação, de revelação, Ele vai dar? Verdade. Se tu não pedir para fazer isso, ele vai deixar você na sua capacidade humana, intelectual. Entende? Você vai ter muita dificuldade de extrair a verdade daquele texto. Verdade. Ministro, ainda na linha do culto mundial, eu achei bem interessante esse outro ponto aí, que essa audiência nova, assim, era muito interessante abordar esse assunto. O ministro falou do nosso desafio agora, que é entregar a nossa vida, nosso coração e confiar. E para que haja essa entrega e essa confiança, o ministro falou que nós temos esse desafio, que é nos livrar do sistema do mundo e também nos livrar desse amor próprio que temos na frente de Deus. Eu queria que o ministro comentasse um pouquinho, porque muitos estão lendo a Bíblia há muitos anos, estão dentro de uma organização espiritual há muito tempo e não conseguem obter essa vitória de entregar o coração e confiar no Senhor, justamente por causa do sistema do mundo e também por causa do amor próprio, ministro. Fala um pouquinho sobre isso. Viu que a Neuza está com problema de garganta, isso é mal de cantor profissional, viu? É verdade, irmão. Impressionante como acontece isso comigo também. Também sou assim. Eu vi ontem na mensagem da manhã. Amém. Só Jesus. O Marcos aí fez a colocação. Na verdade, o desafio é único, né? Nós temos que nos perder completamente como homem na identidade divina. Amém. E aí tem dois aspectos desse desafio que nos incomoda muito, muito. Um, tu vence mais fácil, que é o desprender-se afetivamente do desfrute do mundo. Isso não foi difícil para mim. Sim. Doeu para sair, doeu. Eu lembro que a minha maior dificuldade do mundo foi a noite, para me largar à noite. Nem foi o cigarro e o álcool, mas o vício da noite. Esse foi o pior, né? E aí então, mas 4, 5 meses lá de conversão, o Senhor já tinha me dado a vitória, porque eu consegui, pela graça dele, repudiar essas coisas. Agora, o amor próprio é diferente. Ali, veja que tem irmãos com 20 anos na igreja que eu conheço, que não conseguem escapar da rejeição, que é o amor próprio, né? Tá certo. As pessoas pensam assim, eu tenho rejeição, o que eu vou fazer? Deixar de se amar, né? Deixar de querer ganhar atenção além do que Deus quer dar, né? Deixar de ser considerado por alguém
mais do que Deus quer que sejamos considerados. Né? Tá certo. É verdade. Então essas coisas todas, né? Se alguém te ofende, tu vai ver o nível de amor próprio que a pessoa tem. Ela fica muito braba, encolerizada. Se ela é repreendida, ela não aceita. Verdade. Se ela está num ambiente, aí as pessoas entram e não dão importância e não vão lá cumprimentar, ele fica ruim, a ponto de morrer. Né? Ele não consegue ser insignificante. E Deus está lutando para me deixar insignificante. Tá certo. Ministro, aqui temos, quero mandar aqui um abraço e uma saudação aí carinhosa para o nosso querido irmão Rafa Chariz, lá de Moçambique, que está acompanhando aí o programa Vento Sul aí nessa manhã, participando com a gente aí, viu, ministro? Glória a Deus. Amém. Eu tenho notado assim que nossas programações têm sido muito, muito assistidas por outros países. Uhum. A Índia está entrando no grupo dos Estados Unidos, da Igreja dos Estados Unidos. Olha. Está começando a participar. Que bênção. Né? Que legal. Temos um abençoado pastor lá, Chakri, né? Olha, que eu conheci. Olha um coração maravilhoso. Está participando também do grupo da Igreja dos Estados Unidos. Que legal, sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus, né, ministro? Amém. Bênção. Neuza. Amém. Ministro, todos nós estamos lutando agora, nesse final de era, para que a gente possa alcançar o prêmio que Deus prometeu, que é o milênio da paz e a glória do Senhor. E nesse momento que nós devemos virar o nosso coração para nos apegar a Deus, tem muita resistência, muito desafio, muita dificuldade, porque ninguém sobe junto do Senhor se não virar o coração e amá-lo ardentemente, né, ministro? Comente sobre como alcançar um coração que ame o Senhor ardentemente, ministro. Você nunca pode esquecer da analogia, do exemplo, da figuração que Jesus usa e trata o reino como um casamento, um romance universal. Você nunca pode se afastar dessa figuração que faz a gente entender de como esse afeto vai se consolidar entre nós e Cristo. E é o mesmo parâmetro do amor de um casamento, que é sincero, que é genuíno, né? Isso existe, embora sendo natural, mas existe esse amor natural, que faz com que pessoas vivam juntas, não por aparência, mas por prazer, 20, 30, 40 anos às vezes. Até bodas de ouro eu já vi, 50 anos. Então eu tenho vontade de dar um prêmio para ele, né? Para ela, para ele. Porque aquilo é anormal, né? Sim. Então, existe esse amor natural, mas também existe um amor mais perfeito e maior, que é espiritual. Esse que Deus quer. Amém. Para regular nossas relações com o Senhor Jesus. Né? Então, quanto mais as pessoas estão orando para se casar, eles precisam se conversar bastante, não é assim? E tu tem vontade de conversar, o cônjuge, é mútuo isso. O outro também. Tanto ela como ele precisa conversar bastante. Precisam orar, precisam, mesmo que depois as coisas vinham, as dificuldades, se o amor realmente é forte e genuíno, supera as dificuldades e passa por cima e vai embora. Agora, se tem amor próprio na jogada, a coisa vai ficar feia. Porque o amor próprio é receptivo e não sabe dar. Ele é egocêntrico, né? Então é por isso que às vezes eu estou lá liberando uma bênção matrimonial para um casamento que já vai ocorrer em seguida, né? Ou já ocorreu até, a gente não sabe se já houve um relacionamento antes daquele momento ou depois, se vai ser só depois, porque o correto é só depois, né? Sim. Mas muitos não conseguem isso, essa façanha. Mas
eu estou vendo que aquilo ali não era certo, entende? Aquilo me dá uma agonia, assim, que... Só Jesus. Mas Deus vai trabalhar, né? O que eu vou fazer? Tem que deixar, né? Uhum. Eu vejo, assim, que a falta de realidade, eu vejo, assim, que as motivações... Senhor, eu não gosto de fazer matrimônio, liberar, porque eu vejo isso e fico ruim, sabe? Uhum. Talvez porque eu passei muito trabalho nessas áreas, né? Uhum. Então, de tanto sofrer, a gente aprende, né? Sim. Aprende o que é isso. Verdade. E a nossa editora tem esse livro maravilhoso aí, né? Que pode o pessoal adquirir, o e-book, né, o livro físico, Esposa e Modelação, gente. Eu já recomecei e seguidamente eu estou consultando o meu livro de cabeceira, que é a Esposa e Modelação, né? Muito bom esse esse livro. Temos que ficar PhD nesse livro. Ah, com certeza. Muito bom esse livro. Super indico. Ministro, há uma ilusão em que muitos acham que Deus vai levar para a glória do jeito em que se encontram. Quais os requisitos para subir na primeira chamada, ministro? Os requisitos, na verdade, é um só, né? Dependência e amor pelo Senhor, né? Uhum. É só isso. Agora, para você chegar lá, você tem que desbravar uma mata selvagem e virgem, sim, um bom pedaço, né? Porque negar-se a si mesmo não é fácil, como Jesus diz, né? Em Mateus 16, 24. Não que seja impossível para o homem, não, é bem fácil, é uma decisão, mas o homem considera muitos fatores para tomar essa decisão, isso que é o problema. Amém. O ministro comentou também sobre a escolha para estabelecer o projeto de Deus na Terra, que foi a escolha que recaiu sobre Davi, né? E fez um breve comentário a respeito de Jonatas, que era ótimo guerreiro. E se compararmos a pessoa de Davi com a de Jonatas, podemos observar que Jonatas tinha boas qualidades e ainda era filho de rei. E a pergunta é, ministro, por que Deus não escolheu Jonatas para dar sequência e reverter as falhas do seu pai Saul? Olha, porque Deus, assim, com a sua onisciência, ele olha dentro da pessoa. E eu, pela experiência, vou arriscar aqui, porque eu não tenho uma base bíblica para falar disso, mas tenho uma experiência com Deus, né, que posso comentar algo que não vai de maneira alguma ser uma heresia, isso, né? Mas eu creio que Deus sonda os corações, como ele diz no Salmo 139, né? Sim. E ele sondou muitos corações, porque os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, né? Amém, é verdade. Procurando alguém que possa servi-lo na dependência dele e na comunhão com ele. E, baseado nesses versículos e na experiência, eu também posso deduzir que quando Deus olhou o coração daquele jovem pastor, viu essas condições de não ser nada, já tinha no seu coração uma eleição. O que é eleição? É aquela capacidade que há dentro daquela pessoa, que desde o ventre já é preparado por Deus, né, como disse para Jeremias, ele viu essa capacidade dessa pessoa se despojar de si mesmo, totalmente. Sim. E só pensar no propósito divino. Porque se ele amava uma palavra, e sim nunca tinha visto Deus, que coisa, né? Imagina se Deus se apresenta para ele. Meu Deus. Né? Então, o que fazia ele se considerar segundo, terceiro lugar? O amor por Deus. Entende? O afeto por Deus. Porque ele lia e aprendia com seu pai ali, e via a maravilha dos conselhos do Senhor, porque ele estava vendo o Senhor, na verdade. Mas ele só tinha, ele chamava de lei. Ele não chamava de Cristo, de Deus, ele chamava de lei. A tua lei é mais valiosa que o ouro e a prata. Porque o ouro e a prata é a moeda material do mundo de Deus. Essa é a moeda de Deus. Sim.
A gente pode fazer cédulas, dinheiro, tudo aí, mas a moeda oficial, universal, é o ouro e a prata. E se o Deus escreveu isso, sim, ali no livro do profeta menor, aquele Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, é a raridade que classifica aquilo como moeda. Então a raridade torna o material muito valoroso. Sim. Pela raridade. Sim. Né? Tá certo. Quando se estuda economia, se estuda isso. Verdade. Entendi. Amém. O ministro comentou também no microrregional algumas ações divinas para preparar Davi a servir o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa foi a separação do sistema do mundo. E a segunda, Deus preparou uma mesa. Inclusive em Salmo 119, Davi deixa registrado o valor da mesa. Seria estas regras genéricas, ministro, para todos aqueles que querem servir a Deus, buscar esta separação do mundo? Sim, eu concordo. Eu acho que é. Essas seriam as regras principais. Mas o que falamos antes ali, fecha com isso aí. Quando eu falei em prata e ouro, Deus achou uma raridade, que era Davi. Assim, que está escrito em Provérbios 18, 22. O que está escrito lá? Aquele que acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Jesus achou. Puxa vida. Né? Que mistério. Agora, essa esposa que Jesus achou, ela é perfeita? Não. Ela está em consolidação de perfeição. Amém? Amém. Ela está em restauração nesse momento. Então, quando um homem acha uma pessoa com capacidade inata de se negar, aquilo é uma raridade, ela tem muito valor, essa pessoa. Davi tinha um valor tremendo pela raridade de sentimento subjetivo e de facilidade de autodesprender-se de si. Sim. Então isso é uma raridade. É uma raridade. Não são todas as pessoas que são assim. Isso é mais difícil de achar pessoas assim do que ouro. Verdade. Por isso que Deus disse que ele era homem segundo o coração dele. Porque tinha essa capacidade. Puxa vida. Ministro, são 9 horas e 51 minutos, né? Mas ainda tem mais algumas perguntas. Eu queria, antes de encerrar, né, fazer mais essa pergunta que é bem relevante assim aos momentos em que nós nos encontramos. O ministro comentou que Davi teve a revelação que a palavra de Deus era o próprio Deus. E até a gente fez um comentário aqui na introdução, né? Que nós somos ainda do tempo das cartas, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? E quando a gente recebia uma carta, um cartão postal, a gente olhava o remetente ali e correlacionava o remetente com o conteúdo. E hoje a gente lê a Bíblia a todo momento e acessa os materiais a todo momento e nós não correlacionamos o conteúdo, a substância, com o dono, né? Que é Deus. E aí o ministro comentou que Davi, quando olhava para a escritura, para a palavra que ele tinha na época, que era bem pouco com relação a nós hoje, ele via, ó, isso aqui é Deus. E aquilo ali fez ele crescer e aceitar, né, a palavra como aquele que consola, como aquele que conforta, como aquele que supre e como aquele que iria mover a vida dele e educar a vida dele. E a pergunta é, o que eu devo fazer hoje para ter essa mesma experiência, desejar a palavra de Deus como Davi desejava, ministro? A consagração, Marco. Buscar o Senhor, né? Porque às vezes Deus te atrai, como atraiu a todos que estão no reino. Aí chega aqui, a pessoa começa a fazer corpo mole, com preguiça, não quer buscar mais, já conheço, aquelas desculpas esfarrapadas. Ah, eu já vi isso aí, já ouvi. Mas vê de novo, irmão. O que tu viu ali, tu pegou, tu cavou 30 centímetros da terra, mas tu pode cavar 20 metros. Né? Porque a revelação divina é infindável, insondável, o nosso Deus. Como é que ele vai dizer que já sabe? Não sabe coisa nenhuma. Ele tem que buscar de novo, porque a vida dele não mudou nada, então ele não sabe. É verdade. E essas são as desculpas esfarrapadas que Satanás coloca na mente dos crentes, que eu já sei, já conheço tudo.
E aí fico naquela vanglória, dizendo que conhece o endereço de tudo na Bíblia, porque já leu toda a Bíblia, não sei quantas vezes. Eu nunca contei quantas vezes eu li a Bíblia, nem quero contar, nem estou preocupado com isso. Porque isso não é sinônimo, nem me indica indicação de que eu sei tudo e estou convertido ao Senhor. Né? Tem gente que tem uma boa memória que pode gravar tudo, as coisas, onde é que está, mas agora eu só quero saber se ele usa essa memória para se converter ao Senhor. Verdade. Né? Verdade. Já dizer que sabe tudo já é uma prova clara de que não sabe nada e não entendeu nada, né, ministro? Não, nem tem experiências com Deus, na verdade. Mas amém. Ministro, são 9 horas e 54 minutos, o programa Novas do Reino já entra no ar também na sequência, e eu queria deixar esses minutos finais para suas considerações, ministro. Nós temos que relembrar os irmãos do encontro do presbitério, dia 7 de agosto, em Cachoeiro do Sul. Tudo indica que está tudo harmonizando aí, tudo certinho, tudo bonitinho, a legislação está ficando flexibilizada. Creio que não vai haver nenhum problema para a gente transferir para outro lugar aqui no Rio Grande do Sul. Acho que vai ser em Cachoeira mesmo. Né? Então, vamos ficar atento aí pelo plantão de notícia do Celestial, que a qualquer momento, né, pela Pão de Judá, TV Menorá, Rádio Menorá, pode anunciar coisa aí para os irmãos. Então tá bom. Deus abençoe a todos e voltamos aí na semana seguinte, se Deus assim permitir. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, ministro. Você acompanhou aí o programa Vento Sul, né? E a gente teve essa experiência fantástica aí com a palavra do Senhor, né? Que você possa, em nome de Jesus Cristo, estar aí acompanhando todas as programações e ficar por dentro aí das notícias, né? Mas, Neuza, considerações finais? Ficou uma palavra aqui, né, desse programa de hoje, desses comentários do ministro aí, né? Raridade. Vamos buscar Ageu 2:8 aí, né? Minha é a prata, meu é o ouro. Vamos buscar essa raridade aí do Senhor, né? Por isso que Davi é tão importante da gente meditar nesses momentos. Verdade. Considerações finais, Júlia? Que Deus abençoe a todos, né? Que possamos realmente buscar essa raridade, né, do Senhor, amar Ele realmente de todo o coração. Verdade, gente. Ficamos por aqui. Amanhã, terça-feira, né, o quadro aqui no programa Vento Sul aconteceu comigo, aconteceu contigo, aconteceu conosco, né? Temos muitas experiências, muitos testemunhos que vale a pena você estar participando aí do programa. E eu sempre digo aqui pro pessoal que tem nos acompanhado que terça-feira é um quadro assim muito interessante para estar evangelizando, viu, gente? Porque um testemunho é um fato, é uma experiência que ninguém rouba, né? Então, se você tiver a oportunidade de participar do programa amanhã, nesse quadro Aconteceu Comigo, já se organiza aí os teus contatos, pega esse link e envie, porque realmente é um quadro muito legal aí para evangelismo, né? Então, na sequência aqui, Novas do Reino já entrando no ar, que Deus abençoe. Ficamos por aqui. Obrigado, Neuza. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço. Obrigado aí a Rafaela, que está por detrás dos bastidores aqui. Ela fica só com o dedinho lá, aproxima, dá zoom, diminui zoom, né? E você que acompanhou o programa Vento Sul aqui pelo Facebook, gente, muitos comentários, tá? Eu quero botar curtida em todos aqui, ó, não vai dar tempo de estar lendo, mas com muita substância, viu? Então você vai acompanhando, depois vai lendo ali os comentários. Quero agradecer a participação de todos, né? Você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, grande abraço. Você que está acompanhando também aí pelo aplicativo, né? E um abraço lá para Moçambique, né? O nosso querido irmão bênção, ali, hein? Que já virou compartilhador aqui. Olha só, ele pegou o link, né? E pegou e enviou para todos os contatos dele. Já recebeu o selinho de compartilhador, ó. Rafa Chariz, grande abraço. Que Deus abençoe e abençoe ricamente aí essa terra, que é uma terra de Deus aí, né? Que Deus levante homens de Deus com temor e tremor de Deus e que levem o evangelho do reino para os 4 cantos aí. E talvez, quem sabe, a gente não possa fazer uma visita em Moçambique, né, Neuza? Olha só, para Deus nada é impossível, né? Ele, um povo aí de língua portuguesa também, que nem nós aqui, né? Aí, Rafa Chariz já vai organizando um cantinho aí, pessoal aí do Rio Grande do Sul, pessoal aí do Brasil, né? E vamos fazer uma visita aí, vamos levantar uma oração, um clamor ao Senhor aí. Que Deus abençoe e até amanhã então. Seguimos o programa da Rádio e TV Menorá. Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul. Rádio Menorá.
você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Lembrando, além do sistema self-service por quilo e do à la carte, agora você também poderá optar de segunda a sexta em almoçar no sistema Come Bem. Ligue 3651-3661. Delivery e drive-thru Antonieta. Estação Antonieta, Rua Barão de Mota Paz, número 82, bem no centro de Pinhal. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais.
Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. A JC Cosméticos disponibiliza uma linha profissional de produtos para salão de beleza, em parceria com a editora Vento Sul, e você expande, avança, levando vida que transforma vidas, vendendo para quem compra. Seja você também um distribuidor. Fone 011 98837 7137 ou acesse jccosméticos.com.br. Alô, John? Oi, João, negócio fechado. Alô, John? Oi, Maria, negócio fechado. O João e a Maria compartilham de um mesmo sonho, o de ter a sua própria casa, um lugarzinho ou um lugarzão para ser chamado de seu. Você procura casas, apartamentos ou um local para ter seu próprio negócio? Conheça John Melo Corretor de Imóveis, 519-9528-2336. Oi, eu sou John Melo Corretor de Imóveis, realizando sonhos. Conheça os produtos Pão de Judá e surpreenda-se. Camisetas e itens de decoração com versículos bíblicos. Alpargatas e tênis que aliam conforto e qualidade. Acesse nosso site e conheça as novidades. pãodejudachus.com.br. Utilize o cupom TVMenorá e ganhe 20% de desconto nas alpargatas. A Arrozeira Verp é uma empresa especializada em serviços de beneficiamento do arroz, em todas as suas etapas: secagem, armazenamento, empacotamento. Para mais informações, 55999865669. Arrozeira Verp, fazendo a sua marca com qualidade e satisfação. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 51991485160. Siga nas redes sociais. Restaurante da Janete, porque cozinhar é uma forma...